Então vamos lá, vamos revisar aqui alguns pontos. É importante que você lembre que você deve projetar uma possibilidade de aposentadoria. Isso significa que a rentabilidade da sua projeção ela não será garantida, ela será aproximada. É muito importante que você lembre que a renda complementar ela será gerada a partir dos seus investimentos feitos ao longo de vários anos. A gente também consegue fazer uma estimativa de quanto tempo você deve contribuir e quanto você deve contribuir. Mas isso é apenas uma estimativa, lembre-se disso. Então vamos lá, nós devemos entender o seguinte: são basicamente duas etapas. Nós temos a etapa inicial, que é o aporte ou acumulação, que é a fase onde o investidor ele acumula patrimônio investindo na sua carteira, tá? Mensalmente, de maneira constante. E essa fase de acumulação ela pode demorar muito tempo, tá? Ela pode demorar 20, 30 anos, em alguns casos 15 anos. Isso vai depender do quanto você pode aportar e por quanto tempo você vai conseguir fazer isso. Pessoas que conseguem aportar mais dinheiro, conseguem contribuir mais, é claro que elas vão conseguir chegar nessa liberdade aí, no momento de aproveitamento mais rapidamente. Mas tudo isso depende também do que você quer. Às vezes você tem um gasto muito grande, então você tem que contribuir durante muito mais tempo. Então, uma estratégia boa aqui nesse caso, para você conseguir fazer uma boa acumulação, seria reduzir os gastos, né, através do estudo lá da educação financeira que a gente vai fazer, tá? Você reduz os gastos e depois disso, depois de fazer essa redução de gastos, você automaticamente você vai ter uma maior possibilidade de contribuir, de aportar. Você vai conseguir investir mais dinheiro. Na fase de acumulação é bacana pensar também num planejamento sucessório. De repente você quer deixar um patrimônio para os seus filhos, para os seus netos, enfim, para sua esposa, para o seu marido. Você gostaria de deixar um patrimônio, então é bom pensar também num planejamento sucessório. Isso se for possível, isso seria uma coisa secundária, tá? A gente vai pensar inicialmente no planejamento para uma única pessoa ou num planejamento familiar. Você pode estender. O estudo que você vai conseguir ter aqui com esse curso possibilita que também você faça uma projeção de planejamento sucessório. Temos também a fase de aproveitamento, que é a fase onde o investidor ele começa a, de fato, ter ali o seu rendimento ou ter um aproveitamento daquilo que foi acumulado ao longo do tempo. E dependendo da forma como esses investimentos foram feitos, será possível obter uma rentabilidade muito boa a partir do montante acumulado, sem precisar mexer no montante principal, por exemplo. Então você consegue retirar aquele rendimento e a partir daquele rendimento fazer uso ali do montante que você acumulou ao longo do tempo. É muito provável que nesse momento você esteja se perguntando: poxa, mas e quando chegar a hora? Como que eu vou fazer? Quantas possibilidades eu vou ter? Na verdade, você vai ter inúmeras possibilidades. Você vai poder aproveitar o rendimento do montante acumulado, você vai poder simplesmente aproveitar aquele montante acumulado, né? 20 anos de investimento vai render um bom dinheiro. E aí a gente vai ter algumas possibilidades. Aqui eu coloquei duas, mas é claro que você pode colocar isso aí dentro do que você acha correto também. Tá? A primeira possibilidade, mais segura e mais simples, seria migrar esses investimentos ao final do período de acumulação para ativos públicos de renda fixa. Por exemplo, o IPCA com juros semestrais. Esse IPCA aqui, além dele te proteger, né, contra a inflação, IPCA, né, e ele ainda te dá a possibilidade de receber cupons. Esses cupons, eles valem dinheiro e você consegue fazer um saque. Nisso, você vai ter uma renda recorrente de 6 em 6 meses, por exemplo. E existe a possibilidade 2, que também pode ser utilizada, que é migrar para investimentos de ativos de renda variável, por exemplo, ações ou fundos imobiliários, e esses aí eles vão te dar uma renda recorrente. Os fundos imobiliários, por exemplo, eles conseguem pagar para você proventos mensais. Já as ações, elas conseguem pagar para você proventos trimestrais, algumas pagam de 6 em 6 meses, outras pagam de ano em ano, algumas pagam mês a mês, por exemplo. Então você consegue usar a possibilidade um, usar a possibilidade 2 ou fazer um misto das duas. E aí você consegue compor ali uma carteira que te gera uma renda recorrente. Então esse é o momento de aproveitar, né? Chegou o momento de aproveitar, você quer ter uma renda mensal ou semestral e isso vai compor a sua